Bom, pessoal, como nós falamos no vídeo passado, eu nesse vídeo vou considerar alguns exemplos, tá? E vai ser uma oportunidade de aplicarmos as propriedades que nós vimos no vídeo anterior, ou seja, na primeira parte dessa aula. Eu vou aqui tratar então um primeiro exemplo. Eu vou considerar o limite de uma certa função. A função que eu vou considerar é a seguinte: x ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. Então essa é uma razão entre dois polinômios, ó, função chamada racional. É claro que se você examina essa função, f de x igual a x3 menos 1 sobre x2 menos 1, você percebe que essa função não é definida em x igual a 1, ou mais precisamente, mais ou menos 1. Então, esses dois números não são números do domínio dessa função. Se você fosse representar, então, essa função, o domínio dessa função na reta real, você deveria tirar os pontos x igual a 1 e x igual a menos 1. Tá? Então, você teria dois buraquinhos, um e menos 1 e o outro em 1. Tá? Esses buraquinhos são justamente os pontos onde a função não é definida e, portanto, o domínio da função seria o conjunto de todos os números reais, exceto x igual a mais ou menos 1. Tá? Muito bem. Note que eu posso considerar esta função em qualquer outro valor de x real. Ou seja, para qualquer outro x real, essa função é definida. Então, o domínio da função ela é toda a reta real, como eu falei, exceto esses dois olhos, dois buraquinhos que estão aqui. Aqui nós temos 0. Tá? Simplesmente é um elemento do domínio da função. A função para x igual a 0 simplesmente vale menos 1 sobre menos 1, que é igual a 1. Tá? E os outros pontos do domínio dariam, então, se você representasse no gráfico, no plano cartesiano, te daria o gráfico da função em questão. Eventualmente, nós veremos o gráfico dessa função no futuro. Mas o que nós estamos interessados aqui é discutir qual seria o valor dessa função quando x tende a 1. Tá? Então, seria simplesmente considerarmos o que acontece quando nos aproximamos pela esquerda de x pela esquerda de 1 e pela direita de 1. Nós gostaríamos de ver se essa razão, essa função racional, se ela tem um limite, ou seja, um valor para o qual nos aproximemos arbitrariamente se x estiver suficientemente próximo de 1. Bom, quando você pensa nesse cálculo, você poderia pensar o seguinte: vou fazer uma coisa aqui que não é correta, mas simplesmente pensando naquelas propriedades que nós consideramos no vídeo passado. Bom, eu tenho um limite de uma razão. Ora, o limite de uma razão de duas funções, pensando na função x3 menos 1 no numerador e na função x2 menos 1 no denominador, é o limite da razão, a razão dos limites. Então, eu consideraria limite do numerador quando x tende a 1 sobre limite do denominador quando x tende a 1. Tá? Então, suponhamos que eu apliquei, então, uma regra que nós vimos no vídeo passado, que o limite da razão é a razão dos limites. Mas note o seguinte: o limite da razão é a razão dos limites desde que o limite no denominador seja diferente de 0. Agora, se você considera o limite de x2 menos 1 quando x tende a 1, você sabe que limite de x2 quando x tende... limite da diferença é a diferença dos limites. Então, vamos fazer aqui, limite de x2 menos 1 quando x tende a 1. Isso daqui é simplesmente limite de x2
quando x tende a 1, menos limite de 1 quando x tende a 1. Agora veja o seguinte, eu simplesmente daqui para cá apliquei uma propriedade que é o limite da diferença, ou o limite da soma simétrica. Limite de x2 quando x tende a 1, isso é simplesmente 1 elevado ao quadrado, que é simplesmente 1. A gente sabe disso, que limite de x2 é simplesmente o limite de x quando x tende a 1, que é 1 elevado a 2, que me dá 1. Menos o limite de uma constante quando x tende a 1, ou seja, é o próprio 1. Ora, 1 menos 1 dá 0, então limite de x2 menos 1 quando x tende a 1 é igual a 0. E é o que está aqui. Então, certamente, isso que você escreveu está incorreto, porque sequer é definido. Qual foi o problema de passarmos daqui para cá? Isso estaria correto se o limite no denominador fosse diferente de 0, mas não é. Então, eu não posso aplicar essa propriedade. Então, vou ter que voltar ao estágio inicial e reconsiderar o limite da função de uma outra maneira, ou considerando um outro argumento, que não esse, que não a propriedade associada ao limite da razão. Bom, isso, é claro, não é óbvio do que nós estamos tratando, mas convém procurarmos formas alternativas de tratar esta função racional. Então, eu vou fazer isso da seguinte maneira. Eu vou tentar fatorar o numerador e fatorar o denominador de tal maneira a perceber alguma relação entre o numerador e o denominador que tem uma forma mais, digamos, fácil de trabalhar para a expressão. Tá? Então vejamos o seguinte. Suponha x3 menos 1 é um trinômio, é um polinômio. Ele tem raízes, dá para você perceber nitidamente que x3 menos 1, uma raiz desse polinômio é exatamente 1. X igual a 1 me dá 1 elevado ao cubo, que é 1, menos 1 dá 0, então x igual a 1 é uma raiz desse polinômio. Eu vou escrever esse polinômio da seguinte maneira. x3 menos 1, eu vou colocá-lo como sendo o produto de x menos 1, note que 1 é uma das raízes do polinômio, tá? Multiplicado por um outro que deveria ser um binômio, já que eu tenho potência x ao cubo aqui. Se eu tenho x aqui, é preciso que esse sujeito que eu vou colocar como fator tenha uma potência quadrática. É claro, como aparece x3 aqui, eu vou colocar x2 aqui, só que eu não sei quem é o termo linear e quem é o termo constante do binômio. Então, eu vou colocá-lo de forma genérica, bx mais c. Eu não sei quem eles são, eu quero determinar quem é b, quem é c. Bom, se eu faço esse produtozinho, veja lá, eu vou multiplicar x por esses camaradas, vai ficar x3 mais x vezes bx vai bx ao quadrado, x vezes c vai ficar cx, essa é a primeira multiplicação envolvendo o x. Depois eu vou multiplicar por menos 1, todo mundo aqui vai ficar, obviamente, menos x2, menos bx, menos c. E aí eu vou poder fazer as brincadeiras, as combinações. Note que esse x3 corresponde exatamente a esse x3 aqui. Eu vou colocar as coisas de tal maneira a colocar fatores em comum. Por exemplo, x2, x2, o fator comum é x2, então eu vou colocar b deste x2 menos 1 associado a esse x2. O fator linear aqui eu tenho mais c menos b, linear que eu me refiro em x. Tá? E o fator simplesmente constante, a única constante que aparece aqui, que não aparece a variável x associada a ela, é o menos c. Eu coloco ali o menos c do outro lado. Para que esse polinômio seja igual a esse polinômio, os coeficientes têm que ser os mesmos. Né? Então, eu tenho x3 aqui, 1 igual a 1, já está, obviamente, satisfeito. Veja só, eu não tenho aqui do lado esquerdo qualquer coeficiente, eu não tenho termo x2 do lado esquerdo, termo quadrático, então b menos 1 deve ser igual a 0, para que isso daqui faça sentido. Então, b menos 1 deve ser igual a 0, o que implica, obviamente, que b é igual a 1. Tá?
Muito bem, o termo linear, aqui não aparece termo linear, então C menos B deve ser igual a zero. Ou seja, o B deve ser igual a C, mas o B igual a 1, então C igual a 1. Tá? Essa é o que nos leva. E, finalmente, a última seria essa constante aqui, deve ser igual à constante do lado esquerdo, a constante do lado esquerdo é menos 1, então menos C tem que ser igual a menos 1, ou seja, C é igual a 1. Então, eu tenho aqui uma maneira simples de equacionar isso e escrever esse polinômio como produto desses dois, um monômio vezes um binômio. E os números associados são b igual a 1, eu vou trocar aqui simplesmente b por 1, b igual a 1. Então eu tenho aí b igual a 1 e vou trocar o c por 1, como está escrito ali. Tá? Então c é igual a 1. E vou apagar o resto, porque eu não preciso mais desses cálculos aqui e vou usar esse espaço para outra finalidade. Então, nós temos aí que x3 menos 1 é x menos 1 vezes x2 mais x mais 1. Tá? Se você quiser conferir, é só fazer uma multiplicação e você vai ver que você chega a esse lado esquerdo aqui. Qual é a vantagem de explorarmos isso? Eu vou simplesmente reconsiderar essa expressão aqui. Tá? Então, vou escrevê-la da seguinte maneira, vou colocar x2 aqui no denominador, e aqui, claro, vou colocar x2 menos 1 no denominador, e aqui vou colocar no denominador aqui também x2 menos 1. Mas vamos também fatorar esse denominador de uma forma adequada. x2 menos 1 simplesmente pode ser escrito como x mais 1 vezes x menos 1. A vantagem disso, vocês vão ver daqui a pouco. Bom, veja só, essa expressão que eu acabo de escrever aqui é exatamente essa expressão que está aqui, desde que, claro, x seja diferente de 1 e mais. Mas é exatamente diferente de mais ou menos 1. Tá? É claro, eu posso, para todo x diferente de 1, eu posso dividir em cima por x menos 1 e embaixo por x menos 1, o que equivale a cancelar esses dois camaradas aqui. Então, veja só, tratar o limite de x3 menos 1 sobre x2 menos 1, quando x tende a 1, tá? É equivalente a escrever o seguinte, é o limite quando x tende a 1. Essa expressão é exatamente essa expressão para todo x diferente de mais ou menos 1. Então, eu vou escrever isso, simplesmente isso daqui, ó. Claro que estar próximo de 1 não significa de jeito nenhum x igual a 1. Então, para x diferente de 1, esta expressão aqui é idêntica a essa expressão aqui. E é por isso que eu coloquei essa igualdade. Tá? Qual é a vantagem desse procedimento? Note o seguinte, ao contrário do que acontecia aqui, ao contrário do que acontece aqui, eu posso tomar o limite do numerador dividido pelo limite do denominador, porque o limite no denominador não é mais igual a zero, como era no caso anterior. Tá? Então, eu tenho a seguinte coisa, eu vou reescrever isso como limite, quando x tende a 1, de x2 mais x mais 1, dividido pelo limite, quando x tende a 1, de x mais 1. Então, simplesmente é o que eu tenho aqui. Tá? Agora, veja o seguinte, o limite de x2 mais x mais 1, o limite da soma é a soma dos limites. O limite de potências de x ao quadrado quando x tende a 1 é simplesmente limite de x quando x tende a 1 elevado ao quadrado, ou seja, é 1. Limite de x quando x tende a 1 é o próprio 1. Limite de 1 quando x tende a 1, limite de uma constante quando x tende a 1 é 1. Tá? Pelas propriedades que nós vimos no vídeo anterior. Tá?
dividido por... Agora veja o seguinte, ao contrário do que acontecia, como eu falei nesse caso aqui, quando x tende a 1, limite de x2 menos 1 tende a 0, aqui não. Limite de x mais 1 quando x tende a 1, eu tenho simplesmente que é o limite da soma, limite de x quando x tende a 1, mas limite de x quando x tende a 1, nós vimos no fim do vídeo passado que é igual a 1, mais limite de 1 quando x tende a 1, que é uma constante, então é 1 mais 1, tá? E nós obtemos então, para esse limite, simplesmente 1 mais 1 dá 3 sobre 2. Então, 3 sobre 2 é o limite para o qual tende x3 menos 1 divididos por x2 menos 1, quando x tende a 1. Note que, embora o denominador, quando x tende a 1 aqui, vá a 0, e o numerador também se comporta como indo a 0, a razão entre essas duas expressões, essas duas funções, quando x vai a 1, não é uma indeterminação, mas simplesmente 3 sobre 2. Você pode pensar o seguinte, poxa, mas o que acontece aqui? Tem sentido isso? Claro que tem sentido. Esse camarada, quando x rumo a 1, vai a 0 de fato. Esse camarada, quando x rumo a 1, vai a 0, mas a razão entre os dois é 3 sobre 2. Você poderia colocar da seguinte maneira, embora ambos corram em direção a 0, quando x tende a 1, o de cima vai mais rápido, 3 vezes mais rápido a 0 do que e o de baixo vai 2 vezes 3 sobre 2, ou seja, uma vez e meia a velocidade do que vai embaixo. Tá? Essa é uma maneira, digamos assim, simplesmente coloquial de dizer essa relação. Embora ambos vão a 0, a razão entre os dois, por causa desse cálculo, te mostra que o limite é 3 sobre 2. Então, podemos nos aproximar arbitrariamente de 3 sobre 2, tomando x suficientemente próximos de 1. E o procedimento que fizemos, simplesmente para aplicar a propriedade de limite da razão e a razão dos limites, foi o que a gente fez aqui, tá? Nós tivemos que transformar tanto o numerador quanto o denominador em produtos de outros polinômios, para que com esse cancelamento para x diferente de 1, transformássemos a fórmula numa fórmula em que a aplicação do limite da razão fosse efetivada, nos dando um resultado que é 3 sobre 2. Bom, esse é um dos exercíciozinhos que eu queria considerar aqui. Na lista que eu vou passar para vocês ainda hoje, contém uma série de cálculozinhos desse tipo, se baseando naquelas propriedades que nós vimos no vídeo passado e trabalhando com coisas semelhantes àquela que eu fiz aqui nesse exemplo. Um outro exemplo que eu queria considerar aqui é o seguinte. Eu vou apagar aqui e considerar um outro limite, um outro exemplo de uma função que, embora pareça um pouco intratável, mas é extremamente tratável de fato, tá? Que é a seguinte, eu vou considerar o limite da função módulo de x sobre x quando x tende a 0. Tá? Então você veja que aparentemente isso é intratável. Por quê? Porque quando x tende a 0, o numerador vai a 0, o denominador vai a 0. É óbvio que você não vai aplicar aquela propriedade que vimos que o limite da razão é a razão dos limites, simplesmente o limite do denominador vai a 0. Então você não pode aplicar aquilo. Mas vamos analisar quem é essa função afinal de contas. Veja só, eu vou pegar a função f de x igual a módulo de x sobre x. Tá? Eu sei que valor absoluto de um número é ele mesmo se esse número for maior ou igual a 0. E o simétrico dele se esse número for menor do que 0. Então eu vou usar essa propriedade para escrever a função em dois ramos. Esses dois ramos, um deles vai ser para x maior ou igual a 0 e o outro ramo para x menor ou igual a 0. Então, eu vou fazer a seguinte coisa. Aqui eu tenho x maior ou igual a 0. Para x maior ou igual a 0, o módulo de x é exatamente o próprio x
Então x dividido por x dá 1, então simplesmente eu tenho aqui para x maior, ou melhor, aqui não existe igual a zero, porque isso daqui não é parte do domínio da função, simplesmente x, note que x, faltou eu comentar isso, note que x não é elemento do domínio dessa função, aliás, o domínio dessa função, se fôssemos representar, é o conjunto de todos os números reais, tal que x diferente de zero. Tá? Deixa eu colocar isso aqui para ficar explícito, é uma coisa que eu deveria ter comentado anteriormente. Muito bem, eu vou reescrever essa função então, numa parte em que x é maior que zero. Ora, para x maior que zero, eu tenho que módulo de x é igual a x, x por x dá 1, eu obtive x ali. E para x menor que zero? Ora, para x menor que zero, eu tenho que módulo de x é o simétrico do x, que é menos x dividido por x dá menos 1, então simplesmente eu tenho aqui menos 1 para x menor que zero. Tá? Então essa é a função módulo de x sobre x. Quando você escreve módulo de x sobre x, você está falando dessa função. Ou seja, se eu for representar isso graficamente, vou colocar aqui um gráficozinho só para representá-la, eu teria o seguinte: para x menor que zero, eu tenho menos 1, então vou colocar aqui menos 1. Para x maior que zero, eu tenho 1. Então, vou colocar aqui 1. Então, para x maior que zero, eu tenho 1. É aberto em x igual a zero, obviamente. Por que está aberto em x igual a zero esse gráfico? Simplesmente porque não é parte do domínio. E para x menor do que zero, eu tenho menos 1. Então, eu abro aqui e coloco 1. Esse é o gráfico da função. Então, essas duas retas, semi-retas, tá? Elas são o gráfico da função módulo de x sobre x, para x aqui representado na reta real. Note que simplesmente nós temos aqui aberto aqui e aberto aqui, porque o x não é elemento do domínio da função. Tá? Muito bem, agora veja o seguinte: o que nós queremos determinar é o limite de x, o limite de módulo de x sobre x quando x tende a zero. Ora, a gente sabe que se esse limite existe, ele é o limite à esquerda ou o limite à direita quando eu me aproximo de zero. Tá? Então eu vou investigar esses dois limites. E claro, se esse limite aqui existe, vai ser o valor de qualquer um dos dois limites laterais, x tendendo a zero ou pela esquerda, ou x tendendo a zero pela direita. Então vejamos o que a gente pode fazer acerca disso. Eu vou simplesmente colocar a seguinte coisa: eu gostaria de determinar o limite de módulo de x sobre x quando x tende a zero por valores menores do que zero. Tá? Então é essa a notação que eu estou designando ali. Tá? Bom, mas se eu estou interessado nesse limite, esse limite, simplesmente quando o x tende a zero pela esquerda, tá? Quando o x tende a zero pela esquerda, eu deveria olhar neste ramo aqui. X é muito próximo de zero por valores menores que zero, mas é obviamente não zero. Então é para x menor que zero. Para x menor que zero, eu tenho que a função módulo de x sobre x é menos 1. Então vou colocar menos 1 aqui. Aí você percebe o seguinte: os teoremazinhos da aula do vídeo passado. O limite de uma constante, quando x tende a zero pela esquerda ou pela direita, é a própria constante. Então eu tenho aqui que isso daqui é menos 1. Tá? Então o limite de módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, é menos 1. E você pode realmente observar que quando você caminha sobre o eixo real, migrando em direção a x igual a zero, a função para todo x diferente de zero é igual a menos 1, menos 1, menos 1, não importa quão próximo de zero pela esquerda você esteja. Daí você ter esse limite menos 1 aqui. Então o gráfico simplesmente corrobora a aplicação dessa propriedade. Agora vamos ver um outro
o outro limite associado, que é quando eu me aproximo de x igual a zero, quando eu me aproximo de zero pela direita. Então, limite de módulo de x sobre x, quando eu me aproximo de zero por valores maiores que zero. Valores maiores que zero, a função módulo de x sobre x é igual a 1. Então, eu vou simplesmente comunicar isso aqui. Então, é o limite quando x tende a zero pela direita, da função módulo de x sobre x, quando x é maior que zero, então eu tenho simplesmente um 1 aqui. Ela vale 1 nessa categoria. E é exatamente essa categoria que está sendo considerada aqui. Ora, limite de uma constante é a própria constante. E você chega num resultado interessante, que é o seguinte: você está propondo calcular esse limite quando x tende a zero. Só que esse limite não existe. Por que esse limite não existe? Porque os limites laterais, um limite lateral te dá menos 1, que é o caminhando em direção a x igual a zero pela esquerda, e outro limite lateral, quando você caminha em direção a x igual a zero pela direita, por valores maiores do que zero, você chega a 1. E isso é claro no gráfico da função que aqui está. Ou seja, este limite aqui não existe. Porque os limites laterais são diferentes, né? 1 e menos 1. Tá? Então, essa é uma aplicaçãozinha também dessas propriedades que nós tratamos anteriormente, ou seja, elas podem ser aplicadas, se não imediatamente aplicadas, mas você pode burilar, você pode manusear as fórmulas de tal maneira a torná-las aplicáveis. Eu vou ainda fazer mais uma aplicação dessas propriedades e apresentar de fato uma outra propriedade que é bastante usada também. Esse é o material do nosso próximo vídeo.